Clínica Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. Altas temperaturas e a falta de chuva, uma combinação perigosa. Esses dois fatores juntos resultam em vegetação seca, capaz de fazer o fogo se alastrar facilmente e sair do controle. Nesse período do ano, o risco de incêndios é ainda maior. As ocorrências são em área urbana e rural. E, segundo o Corpo de Bombeiros, os chamados para apagar o fogo colocado em lixo, terrenos baldios e em áreas de vegetação têm um aumento significativo. A partir do segundo semestre, a partir de julho, a gente começa a ter um grande aumento das ocorrências de incêndio e vegetação, seja dentro da cidade, em terrenos baldios, ou na beira de estradas, como é muito comum, e na região rural mesmo, dentro de fazendas, sítios, etc. A gente aqui nessa nossa região, a gente tem chuvas dezembro, janeiro, então nesse início do ano é mais tranquilo porque a vegetação ainda está verde. A partir do segundo semestre a vegetação começa a queimar e vira aí um material combustível pronto para ser queimado. Segundo o comandante aqui do 4º Batalhão de Bombeiro Militar, os incêndios espontâneos acontecem, mas a maioria são criminosos, como o que aconteceu entre Patos e Santa Terezinha na terça-feira, em que o fogo foi colocado na vegetação seca de forma proposital. Segundo ele, essa prática bastante comum é muito perigosa e traz sérios riscos. Existem as possibilidades de existir um fogo espontâneo, né? Porque a gente tem uma alta temperatura por volta do meio-dia, 2 horas da tarde, e essa vegetação seca, existe a possibilidade desse fogo espontâneo, mas não é o comum. Em nossos casos aqui, mais de 90%, ou diria quase 100%, são decorrência de ação humana, seja acidental ou seja criminoso apenas para fazer o mal. Então, muitas vezes, a pessoa coloca fogo para limpar um terreno, dentro da cidade principalmente, a maioria é para limpar terreno. Então, a pessoa tem um terreno ao lado de casa, que está juntando lixo, muito mato, e coloca fogo nesse intuito de limpar. E esse fogo causa muito incômodo, né? Além do dano ambiental, causa muito incômodo à população circunvizinha por causa da fumaça. Muitas vezes esse fogo perde o controle, passa para um outro terreno e sai completamente do controle e a pessoa ali não se afasta, não vai apagar e, enfim, cria esse problema. Nas estradas tem muitas pessoas que, infelizmente, colocam fogo de maneira criminosa, indiscriminadamente, como aconteceu nessa terça-feira, entre Patos e Santa Terezinha. Pessoas testemunharam que havia uma pessoa passando na estrada e colocando fogo. Então, isso causa um dano enorme ao meio ambiente, atrapalha a estrada, a visibilidade, entra em fazendas, queima pasto, queima plantações, enfim, é algo bastante corriqueiro, infelizmente, na nossa região. E também há aquele fogo na região rural, que o pessoal vai limpar o terreno para fazer o plantio, fazer uma broca, e por causa do vento, por causa da temperatura, esse fogo facilmente perde o controle e a gente tem incêndios de grandes proporções porque foi feita essa queima de maneira errada e o fogo se alastra e isso perde o controle. O Major alerta a população com relação às atitudes preventivas para evitar esse tipo de incidente e pede a colaboração de todos para que denuncie qualquer prática criminosa dessa natureza, que prejudica tanto o meio ambiente quanto a saúde das pessoas. A primeira coisa é nos ligar, no 93, para que nós possamos chegar ao local do fogo o mais rápido possível e tentar controlá-lo no início. A gente também pede à população que não faça essas queimas. Existem outras maneiras de limpar terreno baldio dentro de cidade e na região rural ter muito cuidado também quando for fazer esse tipo de queimada, para que, se realmente for necessário, se forem fazer, façam de acordo com as normas do meio ambiente e tenham cuidado também para esse fogo não se alastrar. E em relação ao fogo criminoso, a gente pede que as pessoas denunciem. Muita gente coloca fogo intencionalmente, passa de moto nas estradas, nos sítios e colocam fogo apenas para fazer o mal. E esse fogo, geralmente, ele é o maior que existe, o que a gente vê aqui, porque são vários pontos diferentes. E fica difícil para a gente trabalhar, porque quando é um fogo acidental, ainda assim fica mais fácil porque a gente tem um ponto só. Quando alguém passa na estrada botando ali em vários quilômetros um fogo, fica complicado a gente trabalhar, porque a gente está em um, já tem outro fogo crescendo
e dá bastante trabalho e dá bastante prejuízo também. Então a gente pede que as pessoas denunciem, ligue para o bombeiro, ligue para a PM quando souberem do que está acontecendo, para que a gente possa coibir esse tipo de ação. O comandante dos bombeiros lembra ainda que tem outros elementos que ajudam na rápida propagação do fogo. A gente tem, nessa época do ano, a vegetação está seca, tem uma insolação muito alta, a temperatura muito alta e os ventos também. Então esses ventos fazem com que o fogo corra facilmente e haja um descontrole e causa esse prejuízo ambiental e patrimonial. Alô, alô, pessoal! O programa Tá na Mesa do Governo da Paraíba tá chegando na cidade! São 25 mil refeições todos os dias por apenas R$1. Eu disse R$1 para incentivar os restaurantes e, claro, quem tem fome gostasse. Agora tá massa. Chegou na hora certa. Tá uma delícia. Comida de verdade. Tá na mesa. Governo do Estado, somos todos Paraíba.